Oi, pessoal, meu nome é Kelly. Hoje a gente vai falar sobre a portaria 888 sobre potabilidade da água e nós vamos dividir essa nossa conversa aqui em dois momentos. O primeiro, a gente vai contextualizar sobre as legislações. E o segundo, a gente vai falar sobre as principais mudanças, tá bom? A gente vai tratar especificamente sobre essa legislação para a indústria de alimentos. Vamos lá? Bom, primeiro a gente precisa realmente entender o contexto dessa legislação, porque quando a gente fala em indústria de alimentos, a gente tem aí, para algumas indústrias, a Anvisa, que regulamenta, para outras indústrias, o Ministério da Agricultura, e às vezes isso gera um pouco de dúvida, né, para quem está lá na indústria. Então, relembrando aí a questão das legislações específicas para a água, nós tínhamos a Portaria 518, que ela era utilizada pela indústria de alimentos, pelos fiscais do Ministério da Agricultura e da Anvisa, e para quem é regulamentado pelo Ministério da Agricultura, usava também um artigo específico do RISPOA, que falava sobre qualidade da água. Em 2011 veio a portaria 2914, que revogou a portaria 518, e ela passou a ser utilizada também pela indústria de alimentos, e todas as indústrias, sejam elas fiscalizadas pela Anvisa ou pelo Ministério da Agricultura. Era uma legislação que gerou bastante discussão e muita dúvida, né? É um texto pesado, complicado, rico em detalhes, confuso para quem escreve e para quem lê, porque é um assunto bastante delicado, então a gente precisa ter até um pouco de tranquilidade quando a gente olha esse documento, porque ele é um assunto, a gente tem que lembrar que ele não é para tratar especificamente da água que usa na indústria de alimentos, ele é para tratar a água que usa no Brasil, né? A potabilidade da água consumida no país. Então, ela é uma legislação bastante extensa e bastante rica em detalhe e que a gente precisa ter muito cuidado na leitura dela. A portaria 2914, ela foi revogada e a Anvisa consolidou, né, ela juntou algumas legislações e fez uma portaria consolidada número 5, e lá nessa portaria consolidada número 5, a portaria 2914 passou a ser o anexo 20. Então, o anexo 20 da portaria consolidada 5 tratava sobre potabilidade da água. Nessa fase aí de mudança, o Ministério da Agricultura também estava fazendo atualizações, né, dos seus documentos, e ele divulgaram algumas orientações, né, algumas normas internas, alguns memorandos, e dentre esses documentos divulgou o memorando 26, que era um documento com orientação para o CIF sobre a verificação oficial do programa de autocontrole de águas de abastecimento. Ele estava totalmente relacionado à portaria consolidada 5, anexo 20. O memorando 26 foi revogado e substituído pelo memorando 5, que é o memorando que está em uso atualmente. Qual que é o objetivo do memorando 5? É o mesmo objetivo que tinha o 26, é levar as orientações para o CIF de como fazer a verificação do programa de água de abastecimento, programa de autocontrole de águas de abastecimento. E agora nós fomos aí surpreendidos com a publicação da portaria 888, que revoga o anexo 20 da portaria consolidada 5. Então, se você for lá olhar a portaria consolidada 5 hoje, no site da Anvisa, você vai ver que o anexo 20 já está todo riscadinho, como se ele tivesse, né, não tem mais validade. Agora, a validade é a portaria 888. Qual que é a diferença agora? A portaria 888 sofreu modificações, exclusões, inserções, e é isso que a gente precisa olhar agora, né? Onde que realmente mudou para quem está na indústria de alimentos, tá? E aí, para a gente entender essa questão, né, da legislação da 888, uma das perguntas que surgiu, assim, de imediato, quando foi publicada essa legislação, que a indústria tomou conhecimento, foi: e eu faço o quê?
principalmente as indústrias de alimentos fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura. Surgiu essa dúvida. Eu vou esperar o Ministério se posicionar? Eu continuo seguindo o Memorando 5? Eu sigo a Portaria 888? O que eu faço? Muitas pessoas ficaram com essa dúvida. Então, para a gente entender se a gente deve ou não seguir a Portaria 888, eu pedi para a Raquel, que é uma advogada, explicar para a gente a diferença de portaria e memorando. Vamos ouvir o que ela tem para falar? É importante fazer a distinção entre memorando e portaria. O memorando é um documento interno de comunicação entre servidores de um mesmo órgão da administração pública. Ele pode conter qualquer assunto que seja relacionado à atividade administrativa, mas ele não cria regras ou estabelece procedimentos, nem mesmo se dirige aos particulares. Ele é apenas um instrumento de comunicação entre os próprios servidores públicos. Já a portaria é um ato administrativo que vincula tanto os servidores públicos quanto os particulares em geral, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Uma portaria pode criar regras, estabelecer procedimentos e orientar a aplicação de leis. Então, pessoal, dito isso, fica claro que o memorando é um documento de orientação interna e que o que tem peso legal é a Portaria 888, tá bom? Então, se a gente pegar o memorando 105, eu coloquei aí na tela, inclusive, para vocês verem alguns trechos do memorando 105, onde fica claro que o memorando foi organizado, né, estabelecido com base na Portaria Consolidada 5, no anexo 20. Também fica claro que a responsabilidade por definir os padrões para a potabilidade da água é da Anvisa, né? E que esse documento tinha como objetivo estruturar as questões, né, de como que os fiscais devem avaliar o programa de autocontrole. Então, ele traz lá uma tabela, resumo, que na verdade está igual à legislação, né? Está igual ao anexo 20 da Portaria Consolidada 5. Só compilou e fez um resumo que ficasse mais fácil para o fiscal e para a própria indústria olhar o que precisava fazer e com qual frequência. E também traz as orientações das análises fiscais, né? E essa sim é uma orientação específica que não está lá na legislação da Anvisa, que são quais parâmetros e com qual frequência faria as análises oficiais, as análises fiscais, tá? Se ainda temos dúvida em relação a quem essa legislação se aplica, a Portaria 888, então estou mostrando aí para vocês lá no capítulo 1, nas disposições gerais, no artigo 2, diz o seguinte: esse anexo se aplica à água destinada ao consumo humano proveniente de sistemas de abastecimento de água, soluções alternativas de abastecimento de água coletiva e individual e carro-pipa. E aí a gente tem aqui uma explicação do que é a água para o consumo humano. É a água potável destinada à ingestão, preparação de alimentos e à higiene pessoal, independente da sua origem, tá? Eu também coloquei aqui uma informação do novo RISPOA, né? Que está, inclusive, lá no Memorando 105, que diz o seguinte: determina que os estabelecimentos de produtos de origem animal devem dispor de água potável. Ou seja, se o estabelecimento deve dispor, né, a indústria de alimentos deve dispor de água potável, o que rege as regras para água potável atualmente é a Portaria 888. Então, é isso, gente. Acho que outro assunto que dá para a gente abordar aqui também é a questão dos prazos. Os prazos para adequação dessa Portaria 888. Estou colocando aí para vocês também um resumo dos artigos que falam sobre prazo, tá? Então, nós temos lá no artigo 3º que essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, diferente de outros casos, essa portaria não tem
tempo de transição. Ela foi publicada, revogou a anterior e ela passa a valer a partir da data de publicação. Isso significa que as próximas análises que todo mundo fizer já teriam que ser dentro dos novos parâmetros, tá? Esse assunto está um pouco confuso, não sei se ainda vai publicar alguma coisa em relação a isso, estabelecer algum prazo, enfim, por enquanto que está valendo é isso. A gente tem aí o artigo 54, 55, 56 que falam especificamente sobre alguns outros parâmetros, tá? Então, o artigo 54, ele dá um prazo aí de 12 meses para a implementação do monitoramento de esporos de bactérias aeróbias. O artigo 55, ele dá um prazo de 24 meses para você conseguir alcançar o VMP para dureza, que diminuiu. E o artigo 56 fala que enquanto você não estiver fazendo análise de esporos e bactérias aeróbias, tem que continuar, né, analisando, realizando o monitoramento de cistos de giardia e oocistos de Cryptosporidium, tá? Isso para quando o resultado de Escherichia coli for maior que 1000, tá bom? A gente vai falar melhor sobre isso. Então, a conclusão é o quê? A conclusão é que todas as indústrias de alimento precisam se adequar à portaria 888 de 2021, que é a portaria atual sobre potabilidade da água, tá bem? Dito isso, vamos falar então sobre as mudanças.